piscando, tá rodando e eu verifiquei andando. Perigo fazer isso que eu fiz, né? Bom dia, boa tarde, bom dia, já foi. Quinta-feira concluída. Penúltimo dia útil da semana concluído. Dia corrido, bastante informação passada. Quando está assim cheio, é porque já está a caminho de abrir. E que bom que eu parece que conheço o caminho de onde eu trabalho para voltar para casa. Eu tive uma boa parte do dia tenso, uma desconfiança, uma coisa mal explicada aí que rolou. E agora às 3 da tarde eu até abri mão da massagem que eu tinha ganho pro Dia dos Pais. Por conta de uma reunião que esclareceu algumas coisas, eu coloquei a minha posição, eu recebi a informação, eu informei, eu fiz a minha parte. E quando eu consigo, pelo menos, fazer a minha parte, mostrar para que eu tô, e por que eu tô, e como eu tô, eu já me sinto melhor. Se você estiver mal intencionado comigo em relação a isso é problema seu, não meu. Entendeu? Eu estava incomodado com uma distância que estava tendo em relação a uma posição na empresa e hoje eu pude me mostrar, hoje eu pude ouvir, pude falar, pude explicar algumas coisas e tentar deixar claro o que eu tô fazendo, tô querendo fazer e qual é a minha posição. Isso é bom. Ai, tá com o sol na minha cara aqui. Esse sol de inverno no meio das nuvens assim, ele dá uma incomodada relativamente grande. Obrigado, brother. Mas enfim, no prático eu consegui fechar bastante coisa, consegui passar bastante coisa, consegui informar, consegui manter alguns assuntos muito bem encaminhados e resultados do que precisa ser feito mais próximos do esperado. Independente disso, eu acho que eu vou tentar num momento mais calmo também passar algumas informações, passar algumas atualizações para o meu chefe que virá dos Estados Unidos na semana que vem.
Eu odeio, eu não gosto não gosto de levar picuinhas para eles. Não gosto. Não é meu papel. Não gosto de choramingar. Não gosto de mendigar. Não gosto. Ah, cara. Eles me deixam trabalhar em paz. Eu gosto de retribuir, pelo menos deixando eles trabalharem em paz. Pelo menos. Mas se vai acontecer alguma coisa comigo, ao menos eu vou me manifestar. Porque esses últimos dias têm me dado essa impressão. Eu não vou deixar essa impressão, essa sugestão tomar conta do meu dia a dia. Eu vou continuar tentando fazer o melhor possível. Mas às vezes enche o saco. Enfim, tá tudo bem. Mais um dia, mais uma vitória. Mais um processo ganho. Por quanto tempo? Não tenho controle sobre isso. O controle que eu tenho sobre isso é tentar fazer o melhor, tentar surpreendê-los, tentar fazer com que eles sintam a minha utilidade. Se isso não for o suficiente, não foi o suficiente, mas sem tentar, essa justificativa meu filho vai ter. Teu pai tentou, ele tentou muito. Vamos ver o que é isso. Alô? Era a grua do Claro Recados, que enquanto eu estava na reunião, eu fui chamado para massagem lá, né? E não podia. O tempo tá estranho, né? A qualquer momento parece que pode chover ou pode abrir o tempo. Céu escuro lá no fim, céu mais claro em alguns pedaços. Mas acho que não deverei pegar chuva agora. Enfim, é isso, né? Eu só tenho que fazer minha parte, tenho que me consolar com isso. É a minha parte. E só. Céu azul, claro. Céu preto, feio.
É, é isso aí. E boa sorte pra mim. Tem um assunto aqui pra falar, mas me mandaram o WhatsApp aqui, deixa eu ver se é importante. Paula Maiolo. Tá bom, filha, tá bom. É uma informação que eu tô pedindo pra pessoa, pra uma funcionária, e ela não tinha me respondido ainda. Uma funcionária muito comprometida, inclusive, mas está passando por um momento um pouco incerto na empresa ali. Não sabemos o que ela quer, onde ela vai, o que ela vai fazer e o que a empresa vai fazer com ela. Enfim. Peguei um assunto aqui interessantíssimo. Tem dois, né? Que na verdade tem três, mas eu acho que eu consigo falar de dois. Uma coisa interessante que aconteceu esses dias. Preocupante e interessante. Eu vi agora há pouco um carro com um adesivo grande atrás escrito hashtag animal não é coisa. E um programa aí desses matinais, né? Que é uma sequência de programas iguais, na minha opinião. Pouca variação do tema, que é depois que acaba o Bom Dia Brasil, começa a merda. São 3 ou 4 programas aí. Acho que são 3. Tem um programa... Tem o Ana Maria Braga. Tem um Mais Você aí, sei lá o quê. E tem um casal de jornalistas aí. Acho que é a Fátima Bernardes, depois esse casal de jornalistas. Pelo menos esses 3 programas. Eles são muito parecidos, eles são programas esclarecedores, são programas de entretenimento com esclarecimento. Eu me ferrei ficando aqui onde eu tô, né? Eu não sei onde está a ambulância, mas eu estou ouvindo a ambulância. Eu estou ouvindo ela. Não sei onde ela está efetivamente. Acho que não é uma ambulância, né? Acho que é uma viatura civil neutra, né? Acho que é. Olha lá, olha ele ali. E hoje apareceu uma notícia bastante interessante, preocupante também. É o segundo mico da Rede Globo, né? Não sei se eu já contei sobre o mico do Bolsonaro, né? Acho que eu já falei. Se eu não falei, eu vou lembrar de falar em algum momento. E um desses programas matinais aí, como atração do programa, levou um casal de crianças acompanhado de um cachorro.
Nossa, mãe, é uma selva. E levaram ontem, hoje, um casal de crianças com um cachorro. Esse casal de crianças e esse cachorro são personagens de uma novela, de uma série, de alguma coisa que está fazendo sucesso na Globo. E eles foram perguntados, o cachorro é muito endiabrado, né? O cachorro não parava quieto. Enquanto eles tentavam entrevistar o menino e a menina, ou os dois, ou algum dos dois, o cachorro estava na coleira e ficava, não parava quieto, ficava arrastando, tentando arrastar a criança, tudo, né? E até que, em determinado momento, não sei se a ideia é, o apresentador perguntou ou observou que o cachorro era muito agitado e tal. E aí a menina, a criança espontaneamente falou: a gente dá o remedinho, né? Eles dão o remedinho, eles dão a comida, né? Ai, meu Deus do céu, era pra cá que você viria, é? Aí fica chato, hein? E eu sei que, igualzinho a Miriam Leitão, alguém no ponto já gritou: não. E aí ficou uma coisa meio mal disfarçada, né? Aí fode a gente, hein, polícia? Mas enfim, né? Como é que a gente pode reclamar da polícia, né? Deixa eu passar esse momento aqui. A gente tenta, daqui a pouco, com menos barulho, sincronizar melhor as ideias. Vamos ver para onde vai. Eu vou do lado contrário ao que ele for. Se ele for para a direita, eu vou para a esquerda. Se ele for para a esquerda, eu vou para a direita. Não estou com disposição para acompanhá-lo por aí. Vou por aqui. Vou cumprir o meu prometido. Eu sei que ao que a menina falou sobre isso, eles dão a ração, né? Dando a entender, eu não sei exatamente o que a menina falou, mas dava a entender que eles davam um calmante, davam um remédio para o cachorro se acalmar. E ao que rapidinho a apresentadora foi interrompida pelo ponto eletrônico, né? E ela rapidinho, desmentiu já, né? O que a menina, não fazemos isso, e não sei o que, tal, enfim. Ficou mal explicado pra caramba, e é um ao vivo, né? Corre-se esse risco, né? Ficou muito mal explicado. E ao final do programa ainda, a diretora do programa apareceu na finalização do programa para informar que são usados 2 cachorros na gravação, cachorros iguais e tal, e eles têm acompanhamento veterinário e tudo mais, tal, e enfim, foi para mais uma vez dar uma enrolada nessa questão, né? Você imagina, né? Cara, é assim, é muito difícil você lidar com conceitos modernos e corretos, na minha opinião, atualmente, de lidar com crianças e lidar com animais, com cachorros, com bichos, nas gravações. Não adianta querer falar que hoje em dia não pode, é tudo mimimi.
Cara, não pode mesmo. Não pode. Algumas coisas, as pessoas começam a entender melhor o funcionamento inteiro de uma coisa, o risco de uma coisa, o prejuízo de uma coisa, e ela tem que modificar esses hábitos. E acabou, cara. E acabou. Não há muito a se discutir. Quando você comprova que tal coisa faz o animal sofrer por isso, por aquilo, você para de fazer aquilo. Pronto, pronto, pronto. Sabe, não tem. Quando a criança exerce uma atividade remunerada, mas ela não cumpre certos preceitos específicos de um número de horas, de uma atividade de lazer paralela, de uma porção de outras coisas, não pode ter. Não pode ter, acabou. Antigamente tinha, bacana, cara. Pega os filmes, os desenhos, as novelas de antigamente e fica assistindo. Pronto. Pronto. Agora, hoje, regulamentou-se muito mais. E não se pode sair por aí zoando e curtindo a torta e a direito tudo que se fazia antigamente. Aquilo que eu estava falando, dos tweets antigos, das mensagens antigas, das postagens antigas nas redes sociais. O contexto hoje não aceita muita coisa e é injusto você julgar uma coisa dita há muitos anos atrás porque o contexto aceitava. O senso comum aceitava. Então, o cara não tem na cabeça que ele está falando uma coisa errada. Quando o senso comum começa a duvidar, começa a criticar, começa a repensar, é hora de mudar o padrão, é hora de mudar o comportamento. É assim que a gente faz. E aí pegou muito mal essa conversa. E aí já sai a matéria suspeita de uso de calmante para o animal atuar na novela. Que capacete da hora. Ai, ai, ai. Eu sei que, cara, a Globo vai pagar caro por isso. Independente de ter sido certo ou errado. Pode ser que simplesmente a menininha entendeu que, como o cachorro, depois de se alimentar, se acalma, pode ser que ela tenha entendido que a ração é calmante. Pode ser um monte de coisa, mas vão cair matando, vão investigar, vão subir em cima. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É o preço do sucesso, é o preço da enorme rentabilidade que essa rede de comunicação tem. Eles sabem disso. Tem algo separado no orçamento deles para lidar com isso. Assim como num passado pouco distante tinha algo bem separadinho no orçamento deles para pagar as propinas, para comprar campeonato brasileiro, campeonato mundial, Copa do Mundo, Olimpíada e tudo mais. Tá bom? Mas enfim. E sempre tem um enfim. Como eu digo nos meus textos. Que se repense. Particularmente, bom, como eu sou uma pessoa
extremamente crítica. Para os conceitos de novela e tudo mais, eu acho que isso já está mais do que ultrapassado, ninguém muda nada, não acontece nada, o entretenimento é o mesmo há 100 anos, na minha opinião, e é a mesma coisa, não traz nada de novo, mexe com a, com a, com a, com o sentimento das pessoas, sabe? É feio, a gente vê assim, eu vejo meus fofinhos discutindo o que aconteceu ontem na novela, que morreram de raiva de não sei quem, que não sei quem não consegue mais ver as cenas do fulano e tal, porque é muita raiva, muita maldade, é muito isso, muito... Cara, eu vejo a mesma coisa que eu sempre vi. E tudo bem, não tem problema nenhum de ver as mesmas coisas que eu sempre vi. Não tem erro. Eu tô lembrando aqui um garotinho, hein? Eu não posso falar nada porque eu tô imaginando eu andando com o Cauê assim, a delícia que ia ser. Mas é perigoso, cara, uma Raposo Tavares. Aliás, eu preciso perguntar pra Elza qual que é a idade mínima pra poder andar na garupa de uma moto. Existe isso. Não precisa nem ser pra Elza, que minha cunhada trabalha na CT, né? Eu lembrei agora que eu já falei sobre a Miriam Leitão, Globo News e o mico mundial, mico homérico, mico milenar que a Globo pagou diante de Jair Messias Bolsonaro. O que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Mas enfim. Falar sobre um outro assuntinho aqui, que tem uns 10 minutinhos para chegar em casa, eu acho. Que é coisa interessante, né? Sabe quanto deu o dissídio da minha categoria, que vai ser aplicado só em setembro? Deu 1,81%. É isso, tá? Clara e basicamente é isso. Eu não tenho nada para reclamar, nada, porque depois que os sindicatos perderam toda aquela força de negociação, depois que a economia estagnou do jeito que estagnou, depois que o mercado de futuros, de valores, virou a pasmaceira que ele virou, com o dólar no patamar que ele está, com euro, libra e moedas fortes no patamar que estão em relação ao real, não dá para se esperar que a empresa comece a dar 10% ou 8% de reajuste, né? E não há empresa no Brasil que vá dar mais do que 3% em qualquer lugar do Brasil. Empresa privada que vai conseguir negociar algo maior do que 3%, eu estou sendo muito modesto, muito. Eu não tenho notícia de nenhuma com mais de 2%. Mas, para não ser tão injusto, dizer que nenhuma empresa brasileira, com toda certeza, nesse ano de 2018, concedeu reajuste maior do que 3%. Para nenhuma categoria.
tá? Se concedeu, com toda certeza o reflexo disso será cortes na área de pessoal. Não é cortes no departamento pessoal, é cortes nos recursos humanos da empresa, corte de funcionário, diminuir o custo da folha de pagamento para compensar a perda maior. E sabe quem é que está mandando para o Congresso para aprovação? E claro, muito tranquilamente, na prática, quem vai aprovar e vai aprovar o reajuste será o próximo Congresso, fresquinho, que terá mais 4 anos para o povo esquecer, e o povo esquece em 15 dias. Mais 4 anos para o povo esquecer que ele vai ter aprovado reajuste de 16% para os magistrados brasileiros. Ah, mas há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos eles não têm reajuste. Vai tomar no cu. Eles têm estabilidade, tem 1 milhão de penduricários no salário. E aí, de repente, nós estamos há muito tempo sem reajuste. Foda-se. Foda-se. Porque esse povo é tão imbecil que ele não sabe protestar. Não sabe sequer, ao menos, colocar no seu devido lugar o juiz que, tendo sido eleito o paladino da moral e dos bons costumes, só porque ele julgou o homem mais odiado do Brasil, inclusive ele colaborou para que esse homem tenha sido e seja o homem mais odiado do Brasil dos últimos tempos, ele pode passar incólume, bela motoca, ele pode passar incólume, ele pode passar liso e leso pela imoralidade que ele mesmo defendeu sobre o auxílio moradia aos magistrados também, mesmo possuindo imóvel ou morando, mesmo possuindo imóvel próprio no local de trabalho, no município do trabalho, no local de trabalho, na localidade do trabalho dele. E simples assim, com a maior tranquilidade ele fala, com a maior tranquilidade o anestesiado povo brasileiro, esse tendencioso hipócrita chamado povo brasileiro, acha normal já. Ele pode, vai lá. Qual o problema? Não, o problema é a corrupção, não é? Não é o caralho que não é. Tá? São trilhões gastos com os penduricários desses pilantras, desses corporativistas maldosos, tendenciosos, politizados, disfarçados de neutrões, disfarçados de justos. Tá? Eu tô falando do Moro, eu tô falando de qualquer um. Tá? Tô falando de qualquer um. O juiz que quase soltou o Lula no fim de semana prolongado do último feriado, se eu não me engano, de 9 de julho, ele também recebe isso. Tá? E agora esses pilantras mandaram para o Congresso votar o seu reajuste para 2019 de 16%. E sabe por que o Congresso vai votar? Porque um lava a mão do outro. Um pilantra cachorro safado ajuda o outro, de um jeito ou de outro.
Se você não votar no que eu estou precisando, eu não te ajudo no julgamento daquele seu efeito suspensivo da prisão ou de aceitar a denúncia no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, na corregedoria tal. E pronto. Um lava o outro, um depende do outro, um ajuda o outro. Quem é que ajuda o outro? Ajuda o outro com o cu de outro. E esse outro é farto. Você faz assim, ó, e você pega milhares dele assim, ó. Esse é o povo. Esse é a bunda do mundo. Esse é o cu de todos. Sirva-se à vontade, não é meu mesmo? Mas a gente aqui, esse cu de todos é um cara que ele é tão trouxa, ele é tão imbecil, que ele se revolta, você não pode mais. Mas ele entrega pro outro. Ah, mas você pode. Você entendeu? Porque não é o fato da idiotice, da personificação do mal, da corrupção e de tudo de errado que aconteceu com o Brasil, de você ter o Lula como isso, como o autor disso, como o responsável por isso, e ele vai e substitui por outro. E esse outro pode. Se não fizer, se não se encaixar nos caras, não faz. É igualzinho o cara que defende o Lula, que acha que ele fez por um bom motivo, ele tinha um propósito, ele tinha uma razão para fazer. Mas é isso, cara, é isso. Quem não percebeu e quem não percebe, mas desculpa, mas a informação tá aí. O problema é não ter humildade para admitir os seus erros, né? Esse é o maior problema. O povo brasileiro, ele é um humilde materialmente falando, mas tem muito pouco de humildade no contexto da vida dele, do dia a dia. Ele não consegue entender que é culpado, que é conivente, que participa, que é seletivo, que é simplista. Ele não entende isso, não. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou dar um beijo em duas pessoas que eu amo muito agora, tá? E dizer a elas que eu ganhei mais um dia. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.